Amigos, paz e graça. Outra parte muito interessante sobre a história de João Batista e Cristo é que mesmo João Batista tendo batizado Cristo e tendo reconhecido como o prometido ou como o Messias, como o Cristo, mais à frente, quando ele estava preso, ele acabou suscitando a dúvida se Cristo realmente era o Messias, né? Então isso é bem interessante a forma como mesmo ele tendo batizado Cristo, ele ficou na dúvida. Mas Cristo responde a ele de uma forma muito bela, muito perfeita. Quer ver? Olha só como está previsto. Lá no Evangelho de João, lá no capítulo 1, João vai informar que o João Batista, depois de passar a realizar os batismos ali na região do Jordão, ele passou a ficar conhecido em toda aquela região da Judéia, né? E o que sucede? Como ele ficou muito famoso, aponta lá no João capítulo 1, verso 19, que alguns judeus, né, mandaram sacerdotes e levitas para perguntar a João: quem é você, João? Quem é você para estar batizando e perdoando os pecados e tal? Então João respondeu: Pais, eu não sou Cristo, entendeu? Eu também não sou profeta. Eu simplesmente sou a voz do que clama no deserto, porque eu tenho que endireitar o caminho do Senhor, ou seja, o Messias que virá, como disse o profeta Isaías. Então, o próprio João seguia diretamente o que o profeta Isaías escreveu e anunciava a respeito do Messias, né? Então, o que sucede? Isso vamos encontrar em João, capítulo 1, verso 23. E mais à frente, o que é uma passagem muito interessante, é que depois que João discutiu com esses homens que foram enviados dos sacerdotes e levitas, lá o pessoal de Jerusalém, provavelmente foram os fariseus que encaminham, provavelmente não, foram os fariseus, até porque lá vai estar em 1 João, capítulo 1, verso 24, que diz que os enviados foi dos fariseus. Depois dessa discussão, lá no verso 29, vai dizer assim: ó, no dia seguinte, João Batista viu Jesus, que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E ele vai repetir 2 vezes que ele não conhecia Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 31 e verso 33. Verso 31. E eu, João Batista, não conhecia Jesus. Mas para que Cristo fosse manifestado a Israel, vim eu primeiro, por isso vim batizando em águas. Eu tinha que abrir o caminho para ele. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre esse homem, Cristo. E verso 33 de novo: eu, João, não o conhecia, por mais que fossem primos. Mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, João testifica, e eu vi e tenho testificado que este homem chamado Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo esperado. Então, o que sucede? Até aqui, João reconhece Jesus como o Cristo, como aquele que foi enviado. Mas lá em Lucas 7, capítulo 7, vamos ter situações bem interessantes. Porque em Lucas, lá em Lucas 6, Cristo realiza diversos feitos. Primeiro passa a demonstrar acerca do dia que ele é o Senhor do sábado. Depois ele vai curar um homem de mão atrofiada. Depois Cristo vai escolher os seus apóstolos. Depois ele
cura e liberta multidões, justamente apenas tocar-lhe que saía o poder, a cura para todos. Cristo ensina as boas, as bem-aventuranças. Cristo passa a admoestar os seus apóstolos acerca de como amar os inimigos. E aí o que sucede? Quando Cristo passa a fazer esses sinais e maravilhas dignos do próprio Messias, e já lá no capítulo Lucas 7, que vai iniciar falando sobre o centurião que revela a sua fé em Jesus Cristo, ou seja, um romano, um gentil que revelou a fé no Cristo Jesus, né? Porque aquele centurião, falando rapidamente, tinha um servo que ele amava muito, que ele tinha muita estima, ficou doente, quase à beira da morte, e ele foi pedir uma ajuda de Cristo. E quando Cristo chegou perto da casa dele, ele disse: não, senhor, o senhor tem a mesma autoridade que eu, a minha autoridade é que se eu mandar um serviçal meu ir até o lugar, vá lá e faça isso, as coisas acontecem. Então o senhor não precisa vir até a mim não, porque eu não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado. E aí Cristo dessa maneira, reconhecendo a sua autoridade, determinou que o servo dele ficasse curado a quilômetros e quilômetros de distância. Então isso, na verdade, essa história se tornou muito conhecida também por toda a Judéia, né? Então o que acontece? Só que o fato ainda mais marcante, lá em Lucas 7, é que quando Cristo saiu lá de Cafarnaum, Cristo entrando na cidade de Naim, ele foi surpreendido com uma grande multidão que justamente estava levando um jovem para ser enterrado, e Cristo se depara com uma viúva que tinha um filho único, e esse filho único havia morrido. E logo que a Bíblia fala que logo que Cristo viu aquela mulher chorando em prantos e desespero, e aquela mulher não pediu absolutamente nada a Cristo, talvez ela estivesse até se comunicando com o próprio Deus, né? E se comunica, ele, sei lá, ouvido, como ele já conhece todos os anseios de todos os homens, ele percebeu que era uma mulher de coração limpo. E aí Cristo disse: não chorem. E aí mandou o pessoal que estava carregando o caixão parar, ele tocou no caixão e disse ao defunto: levanta-te. E o menino simplesmente sentou-se e começou a falar, e aquilo criou uma balbúrdia muito grande. E o que acontece? A Bíblia fala em Lucas 7, verso 16 e 17, que o medo se apoderou de todos. De todos. E glorificavam a Deus, diziam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E Lucas 7, verso 17 diz: e correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Mas acontece que João Batista, como ele passou a pregar em desfavor de Herodes Antipas, ou Herodes o tetrarca, ou Herodes o filho do Herodes o Grande, Herodes mandou ele encarcerar por causa daquela questão que ele casou com Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, aquela questão que todo mundo já sabe. Então João Batista, já no cárcere, à beira da morte, os discípulos vieram visitar João, e os discípulos de João Batista anunciaram todas essas coisas que Cristo estava fazendo, esses sinais, maravilhas, esses prodígios, essas coisas maravilhosas do Cristo, a ressurreição. E João, chamando os 2 discípulos, provavelmente os que eram mais próximos a ele, mandou procurar Cristo e perguntasse a Cristo: és tu aqueles que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na verdade, isso vai estar em Lucas 7, verso 19. Essa pergunta de João a mim causou estranheza, porque ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, lá no verso, justamente no verso 34, aponta que ele viu e tinha que testificar que o Filho do Homem realmente era Cristo Jesus. E ele deveria ter perguntado assim: és tu aquele a quem eu batizei? Ou o senhor aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Mas ele não fez essa pergunta se foi aquele que ele havia batizado. Ele pergunta: és tu aquele que havia de vir? Ou seja, o Messias? Ou havemos de esperar outro homem? Então aqueles 2 discípulos de João foram até Cristo e fizeram essas perguntas. Mas o mais
incrível, o que causa espanto e que causa admiração, a forma como Cristo respondeu àqueles discípulos de João. Porque Lucas 7, verso 21 fala assim: naquela mesma hora que Cristo ouviu aquela pergunta dos discípulos de João Batista, ele falou assim, ó, naquela mesma hora, verso 21, Cristo curou a muitos de doenças, de moléstias, de espíritos malignos e deu vistas a muitos cegos. Então, depois que ele fez essas maravilhas, esses grandes feitos, ele respondeu aos discípulos de João: agora volte, vá até João, até o cárcere onde ele está, e diga a ele o que você tem visto e ouvido. Pois os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Cristo aqui, na verdade, ele já sabia que João, conforme lá o evangelho de João, capítulo 1, verso 23, dizia que João estava fazendo suas atividades, né, de direitar o caminho, justamente para que o caminho já tivesse todo feito para Cristo, porque ele seguia o que o profeta Isaías falava. Então Cristo, quando manifestou essas curas em Lucas 7, versos 21 e 22, Cristo nada mais nada menos confirmou a profecia presente em Isaías, capítulo 61, verso 1, comprovando que ele tinha o Espírito de Deus, o soberano, que estava sobre ele, e ele estava ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Porque ele podia também cuidar com aqueles que estavam de coração quebrantado, ele proclamava liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E Cristo ainda confirmava as profecias presentes em Isaías 29, verso 18 e 19, Isaías 32, verso 3 e 4, Isaías 35, verso 5 e 6, e principalmente o que estava previsto em Salmo 146, verso 8, que diz: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. E para finalizar, Cristo, lá em Lucas 7, verso 23, diz assim: e é bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Porque Cristo aqui passa a apontar que uma outra passagem que vai estar lá presente lá, aquela questão de Isaías 8, verso 14 e 15, que trata que Cristo ele poderia ser um obstáculo, ou, entre aspas, uma pedra de tropeço, porque ele poderia ser uma pedra para salvação, de você encontrar diante do Messias e dali você erguer a sua salvação, uma visão salvífica, ou você iria tropeçar, bicho, você iria cair na desgraça, você ia cair num grande problema, entendeu? Então ele automaticamente manda essa mensagem maravilhosa para João, mas é muito lindo. Vão e conte a João o que você tem visto e ouvido, porque os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Que mensagem grandiosa, viu? Aquele a quem reconheceu Cristo em um dado momento de confusão mental e próprio pessoal numa prisão, passou justamente a duvidar se realmente aquele homem era o Messias. E aí Cristo responde de uma forma magnífica, comprovando que todas as profecias de Isaías, aquele profeta que João seguia de cabeceira, ele estava cumprindo aquelas profecias lá do livro que João tão bem conhecia. Perfeita história.